Graça e paz, irmãos, tudo bem? Você líder de célula, líder auxiliar, né, o vice-líder, aquele que está acompanhando o seu líder da célula. Eu quero primeiramente parabenizar você pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço, né? Nós estamos aí com as nossas células e graças a Deus temos muita coisa boa para contar, né, acerca do que Deus já tem feito aí nessas células. Parabéns, né, aos líderes principais, né, o Maurélio, a Daélia, a Cleide, a Axa, a Fabiola, que estão nesse trabalho já em linha de frente, mas é óbvio que a gente tem muitos líderes aí na retaguarda, né, os vices-líderes principalmente, os anfitriões, que também são de suma importância, nós já temos visto eles como os líderes também, né? E aqueles que são líderes em potenciais. Alguns já estão nas reuniões conosco todas as segunda-feiras. É óbvio que nem toda segunda a gente consegue, mas quando a gente pode, a gente faz questão de estar junto, reunir, conversar e alinhar muitas coisas. Então eu até quero incentivar você, toda vez que a gente tiver uma reunião como essa, que você esteja lá conosco, porque vai ser sempre é riquíssimo, tá? Eu até disse lá na mensagem que eu mandei para vocês, que são chaves que Deus nos dá para você começar a abrir portas que vão te dando acesso a lugares melhores, mais altos, mais poderosos, dentro do seu ministério, da sua vida, com Deus, né, do seu projeto, de tudo aquilo que Deus tem entregado para você. Muitas coisas que a gente ouve ali até serve até para aquilo que a gente dita como secular, e na verdade, creio eu que para todo homem espiritual todas as coisas são espirituais. Amém? Eu queria só fazer algo com vocês hoje. Eu vou tentar fazer isso, né, todas as vezes que a gente não tiver uma reunião presente, a gente transmitir para você alguma dica, algumas coisas que são importantes dentro das nossas células, da nossa liderança, para enriquecer mais o nosso trabalho, tá? Como hoje nós não temos a nossa reunião presencial, eu estou fazendo esse videozinho e queria dar algumas dicas importantes sobre nossas células, sobre a sua célula, que vai ser de fundamental importância, tá? A primeira coisa que eu queria sempre falar, já falamos um pouco nas outras reuniões, mas eu vejo que é muito importante a célula ter aquele coração, um coração voltado para as pessoas que você vai receber ali, né? Cada líder precisa entender que você é o seu pastor naquela igreja, naquela pequena igreja, a igreja no lar, né? Assim também como o líder, o pastor, ele precisa multiplicar isso, transferindo para o coração dos seus liderados que a célula é aquela igreja, né, aquela igreja no lar, aquela pequena igreja, e que vocês têm uma responsabilidade, né, em Cristo, de amar as pessoas e cuidar bem delas lá, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Fazer isso com muita, mas muita alegria, né, com muita disposição, com muita força, com muita dedicação. Isso é muito importante. A gente não pode de maneira alguma deixar que qualquer sentimento contrário à alegria ela invada nossos relacionamentos, principalmente dentro da célula, né? Então uma célula não pode ter um líder e nem o seu povo, né? Mas principalmente o líder, sem uma característica do espírito, que é a alegria, né? Já falei sobre isso mais nas outras reuniões, mas quero reforçar isso porque não podemos admitir, né, não eu como pastor ou supervisor de vocês, mas o próprio Deus não vai admitir que a alegria do Senhor, que é a nossa força, ele falte em nós pelas circunstâncias. Então, porque tem gente que, porque ela está mal hoje, ela pensa que a alegria está dependente dos seus sentimentos, e a gente precisa entender que a alegria realmente vem do Senhor, e isso faz toda a diferença, né? Então você precisa estar lá com essa disposição, com esse coração. Por isso que a primeira coisa que eu quero falar aqui é a importância de uma boa recepção. Uma boa recepção, uma introdução ali é muito precisa, muito importante para que as pessoas se sintam bem. Como diz o ditado, né, a primeira impressão é que fica, e realmente fica mesmo, marca muito o primeiro contato. Então eu queria incentivar você a ter uma reunião com uma recepção assim extraordinária, entendeu? O que você puder fazer sempre de melhor e de maior, faça, né? Uma reunião na célula precisa ter uma pontualidade, então isso é importante. A gente falha às vezes nesse detalhe, mas é importante a gente se educar, como eu já disse nas outras reuniões também,
é importante pensar como um líder de multidões, amém? Um líder de multidões. Se você pensa só hoje como um líder de 10, 8 pessoas, aí você não consegue se organizar para o dia que tiver uma multidão. Então, uma célula que não tem pontualidade hoje, às vezes ela talvez seja um pouco menos prejudicial do que quando ela estiver lá, quando a igreja, né, como um todo, tiver 100 células. Imagina 100 células começando fora do horário. E aí a gente vê o tamanho do problema que é. Então, por isso é importante já organizar isso hoje, tá? Na sua única célula que talvez você tenha uma célula, mas organize hoje para que quando você tiver aí 100 células no nome de Jesus, já quero profetizar, você já tem algo muito bem alinhado, né? Não tem problema com isso, ok? Então, o líder, é importante, o líder sempre vai colocar e posicionar alguém para receber, mas ele precisa fazer parte dessa recepção. Não falo ele estar lá, talvez num lugar exato, às vezes, por exemplo, algumas casas que tem um espaço entre a entrada até o local seja mais longa, tá, tudo bem, aí não tem problema. Você vai posicionar alguém lá no portão, alguém que seja na portaria, alguém que seja, dependendo da casa como for, você vai posicionar alguém lá para essa primeira recepção. Mas o líder vai ter que fazer também a introdução assim que as pessoas chegarem ali também. Então as pessoas precisam ver o abraço também do líder, o aperto de mão do líder, o vínculo do líder, ok? Então isso é importante, tá? Às vezes a gente delega isso, mas a gente esquece que continua fazendo parte da nossa função também, ok? Sempre começar uma célula ali com trocando saudações, né? Falando sobre as bênçãos de Deus, dando boas-vindas às pessoas, boas-vindas mesmo, né? Com sinceridade, com coração de quem realmente tem a alegria do Senhor, né? Por exemplo, né? Vai começar a célula e você já vai declarar aquelas pessoas: olha, quero agradecer a Deus pela sua vida aqui hoje, porque você veio, sejam bem-vindos, ok? Parabéns, né, pela sua disposição de estar aqui conosco também, porque eu sei que Deus tem algo para a sua vida. Eu quero desejar para você uma boa célula, fique à vontade no nosso meio, seja fique mais à vontade que você puder, né? Você está em casa, você está aqui numa liberdade, não se acanhe, não tenha vergonha, né? Fique à vontade mesmo para compartilhar conosco os momentos juntos. Nós estamos aqui pronto para te receber e certamente nós estamos muito felizes porque cada um de vocês está aqui. É óbvio que pode ser que não haja visitante lá, mas isso é bom fazer todas as vezes que as pessoas estão lá, porque cada pessoa que está lá é muito importante para nós, né? Então, não é porque eles não são visitantes que você não vai fazer essas boas-vindas. Façam sempre isso, né? Você vai delegar às vezes alguém para fazer isso e oriente. Então, líder, por favor, oriente. Diga para eles, né? Não dá para começar uma célula dizendo: vamos começar, gente. Fique em pé, né? Então, assim, não é só isso, né? A gente precisa ter uma disposição em que eles vejam: poxa, que pessoal alegre, que líder alegre, né? Eles têm que perceber isso, eles têm que ver isso, porque senão fica uma coisa muito mecânica, muito robótica, as pessoas percebem, ok? Então a gente precisa organizar isso. Louvor e adoração também é muito importante que haja uma preparação, né? Por quê? Porque o louvor e a adoração é o momento que a gente vai organizar o coração das pessoas para o tempo depois, que é o tempo da palavra, né? Principalmente o tempo da palavra, né? Também tem o quebra-gelo e tudo, mas é muito importante. Essa questão do louvor a gente tem sempre frisado, e eu reforço mais uma vez, né, que os louvores eles precisam ser conhecidos, né, para que seja cantado pela maioria, tá? Como eu já disse e reforço mais uma vez, a célula, a gente precisa pensar não só em nós, precisa pensar no conjunto, ok? E principalmente, se tiver um visitante, eu já preciso pensar com a cabeça dele, entendeu? Então é muito ruim, às vezes a gente vê isso até na igreja, por algumas falhas ainda, mas você vê o quanto é prejudicial. Você está lá cantando uma música e você não sabe a letra da música, né? Você está lá, o pessoal do louvor, o pessoal que está fazendo sabe que está cantando, está bonito, está legal, mas a gente está só admirando, porque não tem como cantar, não tem como adorar, não tem como entrar, né? E aí é importante que você entenda que lá é um ambiente para uma descontração, um ambiente de maior liberdade. É óbvio que o Espírito Santo pode agir, pode mover, pode fazer as pessoas chorar, e isso é legal.
Mas o ambiente, ele é um ambiente propício, não é igual uma reunião na igreja, né? Onde as pessoas estão lá assim às vezes dependendo do tipo do culto, para se jogar no chão, para chorar, para orar em línguas, para profetizar, para rodopiar, sei lá o que ela vai fazer, mas a célula não tem muito essa característica, ok? Pode acontecer, pode, mas o Espírito Santo também vai respeitar a caracterização daquilo que está sendo estabelecido, porque lá é um lugar que a gente precisa pensar com a cabeça do visitante, tá? Então preste atenção nisso, líder, e nas pessoas que você delegam também, tá? Então, um momento de uma canção, talvez uma, no máximo duas, às vezes dependendo do tamanho você já deixa só em uma mesmo, mas canções, principalmente canções, queridos, alegres, né? Já falei, comentei isso, mas eu não falei com vocês ainda, com todos, mas vai ser importante a gente depois até selecionar algumas canções, porque eu vejo que na igreja a gente tem cantado muitas canções de adoração, mas aí quando chega na célula a gente canta adoração, mas aí parece que não fica tão propício assim o ambiente para aquele momento, né? Então, canções alegres, canções que envolvem as pessoas, canções que mexem com a nossa, conosco naquele momento é importante, né? Canções alegres, canções que jogam para cima, canções que deixam com que as pessoas fiquem mais à vontade, porque aí a gente fica querendo, às vezes, por exemplo, cantar uma adoração que não está errado, mas aí só eu e mais um adora, fecha o olho, levanta a mão, esquece de quem está lá. E na célula não é para esse estilo, né? Não é para esse modelo. Ela não foi construída para esse intuito. Lá o intuito eu preciso me preocupar com uma pessoa que tiver. Se eu tiver 50 pessoas na minha célula e tem um visitante, eu preciso me preocupar com ele. Então ele precisa, eu preciso garantir de que ele vai se sentir bem também, entendeu? Então às vezes é importante até se não dá, se você não se você vê que é uma música assim, ainda que nem todo mundo conheça, aí prepara um material, prepara o folhetinho, sei lá, faz alguma coisa, bota um data show, uma TV de LED, de plasma, sei lá do que, mas põe lá para a pessoa ver. Agora a gente não pode ficar, principalmente se for a maioria, aí se for a maioria aí é um pecado mesmo capital, né? O cara coloca lá a música que só ele sabe, ou que às vezes nem sabe. Já peguei gente cantando na célula que nem ele sabia a letra. Aí não tem como, aí é inadmissível, tá? Organize isso, que é muito importante, tá? Observe sempre o tempo das coisas, ok? Aí não pode passar muito tempo. Então o tempo ali é 5 minutos. Acho que na folha do que o pastor sempre passa tem o tempo lá. Então respeitar esse tempo é importante, porque se você passa desse tempo aí, oriente a pessoa que você está passando para ela fazer, que se você passar desse tempo, ela vai comprometer a palavra, vai comprometer a cadeira do milagre, e aí o negócio desanda lá no final, ok? Tá? Outra coisa é o quebra-gelo ali, é o momento da dinâmica, né? Que é o momento para introduzir as pessoas, até mesmo no tema, e isso é importante, porque a gente até desapercebeu já disso como algo tão valioso, ok? Então assim como o louvor é uma preparação para a palavra, a dinâmica, o quebra-gelo também pode ser. Então tenta organizar para que esses quebra-gelo, essas dinâmicas sejam um caminho que vai entrar para a palavra, né? Porque às vezes a pessoa faz uma dinâmica e às vezes ela está muito fora do contexto do que deveria estar dentro da palavra, aí fica aquele negócio parecendo que dois temas, né? Então tenta direcionar temas que vai encaixar, vai fazer ponte para aquilo que vai ser falado depois, ok? Então ali também outra coisa importante no quebra-gelo, na dinâmica, é que ela não seja extensa também, tá? Respeitar o tempo, porque se a pessoa está fazendo um quebra-gelo lá de 10 minutos, de 15 minutos, então ela já tomou o tempo da palavra, você entendeu? Já tomou o tempo que era da cadeira do milagre, aí vai comprometer o final, e é algo que a gente já tem falado e eu quero reforçar de novo, o tempo estabelecido da célula precisa ser bem respeitado, tá? Depois eu vou falar melhor sobre isso, ok? E aí agora falando sobre a palavra, sobre a exposição do tema da palavra, é importante o líder, né, ou a pessoa que vai fazer a ministração da palavra, ela preparar antes, né? Você passa para ela, líder, passa para ela, orienta, ela vai preparar essa palavra, e eu quero sugerir algo muito importante.
Durante esse estudo que você está fazendo a leitura dos textos bíblicos, da folhinha, pegando uma orientação ali de como você pode ajudar para conduzir, mas o principal nisso talvez seria mais você começar a preparar ali na sua ministração perguntas que sejam chaves para que você distribua, né, no sentido de falar, de lançar para as pessoas essas perguntas para que ela interaja com você, tá? Porque a gente já precisa mais uma vez reforçar isso. Às vezes a gente peca, quando a gente vai em algumas células, a gente acaba percebendo. O líder começa a falar, ou a pessoa que está ministrando a falar muito, e às vezes até no sentido de uma pregação, e talvez esse não é o maior intuito, ok? O intuito é explanar o tema, é expor o tema, é lançar o tema, e a partir do tema a gente trabalhar com essa facilitação, né? Que é entregar isso na mão do povo, das pessoas, para que elas interajam. E fazer perguntas que sejam abertas, né? Não perguntas fechadas. O que são perguntas, por exemplo, abertas e fechadas? Quando você faz uma pergunta para a pessoa e diz, por exemplo, você gosta de vir à célula? Aí a pessoa pode responder sim ou pode responder não. E se ela responde sim ou não, ela já mata qualquer tipo de abertura para responder mais coisas. Se for uma pessoa tímida, por exemplo, ela vai ser muito clara, muito rápida para dizer não, é sim, né? Mas se você faz perguntas como, por exemplo, por que você acha que é importante vir à célula? Não tem como uma pessoa responder sim ou não. Talvez, o que, né? Ela não tem como responder coisas fechadas. Ela vai responder, não. Eu acho que é importante vir na célula mesmo porque a gente aprende a palavra, né? A gente tem uma comunhão com os irmãos. Então ela começa a abrir espaço. Se você faz pergunta fechada, você acaba induzindo ela a responder aquilo que para ela é mais fácil. Entendeu? Um sim ou não, principalmente, já mata. Aí você vai fazer um porquê e ela consegue ainda te fechar no porquê. Então prepara essas perguntas lá na hora da administração, de preparar a administração, e já deixa pronto. Às vezes 4, 5, 6 perguntas, dependendo do tempo ali, você prepara mais ou não. Mas perguntas que você vai deixar pronto dentro da administração para você jogar no povo, né? E às vezes o líder pode, ou o ministrador pode perceber algumas pessoas que dá para ter abertura para ele falar, para perguntar. Por exemplo, irmão, fulano, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, você fica à vontade em responder. Aí faz a pergunta para ele, se você vê que ele tem liberdade. É claro que se for um visitante de primeira vez, aí não dá para jogar nele, porque aí você pode constrangê-lo, né? Mas às vezes vai aparecer um visitante e fala que às vezes você vai jogar mais aberta, aí ele vai entrar, ele pode entrar. Tem alguns que são mais atirados assim, né? Mas outros não dá. Mas o povo da célula, que às vezes até aquele que você percebe que fica sempre esperando pelos outros, esse você pode encaixar, porque na célula também tem uma tendência a que as pessoas falem, algumas pessoas falem mais do que os outros, entendeu? Tem gente lá na célula que tá sempre pronto para responder, para falar, e aí acaba que toda a célula fica só eles. Então a gente precisa preparar perguntas dentro do esboço para direcionar depois a pessoas que a gente sabe que o fulano de tal não vai entrar. Porque se eu lançar um geral, sempre quem vai responder é o fulano de tal, né? É a ciclana, é o beltrano, é eles que sempre entram, porque eles gostam de falar. E aí acaba que aqueles que a gente gosta de falar não fala. Então você vai jogar algumas abertas no geral e outras você vai jogar talvez direcionado e dizer, irmão, fulano, você eu gostaria de perguntar para você aqui algo sobre esse tema, você poderia nos ajudar? Aí joga para a pessoa, ela fica à vontade, já deixa ela à vontade em relação a ela responder ou não, porque pode ser que ela não queira responder naquele dia, não sei, mas você vai perceber, se é uma pessoa que tem mais dias na célula, ela provavelmente não teria dificuldade de fazer um compartilhamento, porque são perguntas também fáceis, não é perguntas para constranger e botar ninguém na parede, tá? São perguntas que são relacionadas ao tema, mas de muita facilidade de responder, ok? Então coloque em prática isso, né? A verdade eu estou vendo, estudando algumas coisas sobre isso, e é sempre importante a gente perceber que o líder ele é um facilitador, então talvez o líder tem que ser o que menos fala,
O líder, quando eu falando, é o líder da palavra, né? Aquele que está ministrando a palavra. Então, ele talvez seria o que menos fala. Então, esse seria o maior ideal, né? Ele expõe e lança, ele expõe e lança, ele expõe e lança para as pessoas. E isso se torna uma célula muito mais interativa do que ficar só o cara falando, e aí ele já está ouvindo isso na igreja, né? Principalmente porque são mensagens e palavras que já se falou lá no culto. Então, se o cara foi na igreja, ele já ouviu. Então ele não tem interesse de, assim, não teria interesse de ouvir de novo. Agora, se for explanar e trabalhar esse tema, aí fica mais gostoso, tá bom? Então seria essas questões aqui. Outro detalhe que eu queria falar também é sobre a questão do tempo da célula, né? Então respeitar esse tempo da célula ali de 1 hora. Vamos colocar aí para estourar 1h15. Estourar. Aí é 1h15 já estourando. Tá? Então líder, você que está na célula, direcione bem isso. Gente, comece no horário. O tempo, respeite o tempo. A abertura ali, se é 3 minutos, é 3 minutos. O louvor, se é 5 minutos, é 5 minutos. Né? O quebra-gelo, se é 5 a 7 minutos, é esse tempo. A palavra, 25 minutos. Respeite, observe esse tempo. Direcione. Tá? O líder pode também, dentro do processo, já orientar o ministrador da palavra, que algumas vezes ele pode entrar para tentar ajudar. Porque vai acontecer também, porque a pessoa que está ministrando a palavra pode ser que ela ainda seja um pouco inexperiente e ela não consiga trazer de volta o tema, porque tem algumas pessoas que têm a tendência a tirar do tema. Entra no assunto e sai fora do assunto, daqui a pouco já não tem nada mais a ver com a palavra. Então o líder tem que observar isso, porque ele pode pedir licença, entrar e puxar, se o ministrador não fizer isso. Então o líder entra e puxa. Gente, mas voltando para cá para o nosso tema, é interessante a gente perceber o seguinte, aí o cara comenta um pouquinho e já joga de novo o ministrador, sempre trazendo, porque senão a gente fica com uma célula desordenada nesse sentido. Ela precisa estar dentro do foco, tá? Terminar dentro daquele tempo, e como eu disse na última reunião, é sempre bom ficar com gostinho de quero mais, ok? É aquela série que o cara tem que assistir e dizer, rapaz, meu Deus do céu, eu preciso voltar para poder ver a continuação desse capítulo. Então tem que deixar esse gostinho no povo. Se você faz uma célula lá com 2 horas, aí é óbvio que a pessoa já viu tudo que tinha que ver, já cansou, então é importante respeitar isso, tá? Até porque o tempo da célula é importante, porque se tem uma fatia da célula que é a mais saborosa, que é a mais importante aí, talvez posso dizer que é a comunhão, ok? A comunhão é o que a gente ainda consegue ter como a cereja do bolo, vamos dizer assim, ou como nosso golpe de misericórdia, tá? Porque ali é o tempo onde as pessoas realmente sintam a vontade. Isso mesmo, eu esqueci aqui o que eu queria falar sobre a comunhão. Então na comunhão ela não tem um tempo, então ela é a gosto, como diz, né? A vontade ali. É óbvio que você não vai ficar lá 4, 5 horas na casa do irmão, né? Nessa comunhão, mas eu até sugiro que se trabalhe um tempo médio aí, talvez de 1 hora, 1h30 de comunhão, mas às vezes pode até passar um pouco mais, não tem problema, para também não prejudicar o líder da casa, né, o dono da casa, porque às vezes o cara precisa também, no outro dia tem compromisso, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, e aí não dá para ficar também até meia-noite, 1 hora da manhã na casa do cara. Mas é importante você deixar um tempo bom para a comunhão, porque é um tempo bem rico para que você conquiste as pessoas, para que você enturme as pessoas, vincule as pessoas com a igreja, com a célula. Então, talvez o mesmo tempo que você tem ali de célula é o mesmo tempo que você deveria ter de comunhão. Então, observa isso para que o tempo seja respeitoso, tá? O líder, ele precisa, né, e treinar também os seus liderados, tá? Não é só ele, mas ele precisa treinar os seus liderados. Qual é a função do líder no tempo da comunhão? Junto com os seus liderados que ele está treinando. Eles precisam ter vínculos com todo mundo durante a comunhão. Ou seja, ele está conversando com fulano aqui, para um pouquinho para conversar com fulano, ele vai dar um tempinho ali, vai sair e vai conversar com outro. Ele vai estar conversando com outro, daqui a pouco ele dá um tempinho e vai sentar com outro ali e bater um papo. Porque ele precisa ter um bom relacionamento com todos da célula. Por isso que é importante que a célula não seja tão grande, né? A gente está com esse problema aí que a gente precisa resolver, mas
As nossas células precisam multiplicar saudavelmente para ter um número considerável, onde o líder vai conseguir sentar com todo mundo, ter um vínculo bom, gostoso, no tempo preciso. Porque até mesmo se o líder quiser fazer isso com a célula grande, ele não consegue num tempo hábil, porque é muita gente. Se tem visitante, meu Deus, aí é indispensável. Ele precisa focar no visitante. Não só ele, mas os seus liderados e a célula. Está conversando ali, daqui a pouco sai dali, encosta no visitante. Nunca deixar o visitante só, porque pode ser, e a gente é muito tentado a isso, porque a gente tem dificuldade de entrar. Mas não permita que o visitante fique só sem que você faça uma abordagem. Você tem que ter uma abordagem com ele ali, pelo menos 5 minutos, pelo menos, né? E aí outro que tiver por ali também entra, chega para fazer ele se envolver, gostar da célula. Se ele gostar, querido, inevitavelmente ele não sai da célula, né? Muito difícil mesmo. A gente já tem vários exemplos aí, né? Nossas células, graças a Deus, que a gente pode citar por nome, que chegou ali, gostou do tempo da comunhão, gamou na célula, gamou no povo, gamou nos irmãos, aí não tem quem faça ele sair, ok? Então essas eram algumas dicas que eu queria reforçar, já dei algumas dicas dessas aí nas reuniões, nas próximas reuniões a gente tenta estar junto de novo, conversar, bater um papo, ministrar uma palavra, fortalecer o coração de vocês, e a gente vai continuar nessa nossa conquista em nome de Jesus, ok? Fico por aqui, Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.